Vamos lá, turma. Dando continuidade, vamos para a aula 2, cultura da banana. Vamos falar de clima. Quais são as condições de clima ideais para a cultura da banana? Com relação à temperatura, o ideal, o ótimo, seria uma temperatura de 28 graus Celsius. As temperaturas limitantes, tanto a mínima quanto a máxima, giram em torno de 15 graus Celsius e a máxima 36. Vamos trazer para a realidade de Campo Maior. Em Campo Maior, os meses mais quentes tendem a ser setembro e outubro, com temperaturas em torno de 35 graus Celsius, certo? Os meses mais frios são os meses de junho e agosto, com temperaturas aí em torno de 19 graus Celsius, né? Certamente no período da noite, certo? Então nós estamos aí em um dos meses mais frios de Campo Maior, né? Então essa temperatura aí mínima vai ser no período da noite. Então, o que a gente pode ter de problema com relação à temperatura na cultura da banana na região de Campo Maior? Basicamente nos meses mais quentes, setembro e outubro. Porque o que pode ocorrer? Pode não, certamente vai ocorrer. É uma taxa de evapotranspiração muito intensa. A planta vai perder umidade, certo? O solo vai perder umidade e isso pode promover um ressecamento das folhas, certo? E uma redução no crescimento da planta. É claro que se essa água que for perdida, tanto por transpiração quanto por evaporação, forem fornecidas via irrigação, vai se reduzir bastante esse estresse da planta. E uma adubação rica em potássio, né? Nas próximas aulas a gente vai tratar de adubação. E a gente vai ver que um dos nutrientes mais requeridos pela cultura da banana é o potássio. Tanto por ele ser um carregador de açúcar da folha para o fruto, né? Não é interessante você trabalhar com um fruto que não tenha uma doçura, né? Principalmente porque a banana de forma predominante ela é consumida in natura, certo? Mas tem outras importâncias da adubação rica em potássio, certo? Porque ele é um regulador da abertura dos estômatos na folha. Então, os estômatos, que são aquelas estruturas que estão lá na folha responsável por regular a transpiração da planta, elas demandam uma quantidade elevada de potássio. Então, se você faz uma boa irrigação, se você faz uma boa adubação, a cultura da banana, ela vai conseguir passar aí por esses meses mais quentes sem grandes prejuízos. Com relação à precipitação pluviométrica, né, nós temos aí uma condição ideal de 1.900 milímetros de chuva durante um ano de forma bem distribuída. Isso não ocorre na região de Campo Maior. Nós temos algo em torno aí de 1.500, 1.400 milímetros e eles não são bem distribuídos no município de Campo Maior. Nós temos praticamente 6 meses que vão de junho a novembro, onde nós não temos uma prática, não chove, né? Tem uma ou duas chuvinhas ali, mas são insignificativas para a cultura, uma vez que ela demanda em torno de 100 milímetros por mês. Então a gente vai ter algo superior a 100 milímetros de chuva por mês na região de Campo Maior, do período de dezembro até maio a gente pode ter aí pelo menos 100 milímetros de chuva, né? Então não dá para se trabalhar a cultura da banana sem uma irrigação suplementar dos meses de junho a novembro, porque a condição climática não é favorável. E só para vocês terem uma ideia, por exemplo, se a gente tiver um solo que tem uma boa capacidade de armazenamento de água, certo? Essa cultura ainda vai demandar algo de torno de 100 milímetros de chuva por mês, né? Ou água, se a gente for pensar em irrigação,
que isso vai dar algo em torno de 3,33 litros por metro quadrado para a cultura, certo? Só lembrando que essa quantidade de água demandada pela cultura, a gente não está falando da quantidade de água que ainda vai ser perdida por processo de evaporação, certo? E se a gente for pegar um dos meses mais quentes do ano, que a gente perde 7 milímetros de água por metro quadrado, ou seja, 7 litros de água por metro quadrado. Se a gente for somar esses três que a cultura demanda, então a gente vai ter uma necessidade aí de aplicar pelo menos 10 litros de águas por dia, né, por metro quadrado, né? Vamos pegar aí que uma planta aí esteja demandando aí algo em torno de 4 metros quadrados, então a gente já vai ter que aplicar 40 litros de água por dia. Claro que eu estou colocando uma condição extrema de grande perda de água, certo? Mas ainda não é a condição totalmente extrema, porque a gente pode ir para uma condição de um solo que não tem uma boa capacidade de armazenamento de água, certo? Então, para esse solo aí vão ter que ser aplicado 6 litros de água por metro quadrado. E se a gente for pegar esse último exemplo e uma planta que tem que ocupa ali um espaço de 4 metros quadrados, então você vai pegar esses 6, multiplicar por 4, né? Que vai dar 24 litros de água, sem contar o que vai ser perdido com a evapotranspiração, né? Então, é uma cultura que demanda uma quantidade de água significativa. Aí, no caso aí de Campo Maior, você teria que fornecer essa quantidade de água aí, pelo menos por 6 meses durante o ano, de forma suplementar à precipitação, que é insuficiente. Outra condição climática que tende a ser limitante para a cultura da banana é a velocidade do vento, certo? Porque em regiões que a gente tem aí uma velocidade do vento aí de 40 a 55 km por hora, né, pode provocar danos moderados, né, com quebra do pseudocaule, certamente o fendilhamento, certo? E aí tem que ser pensado, tem que ser diagnosticada a velocidade do vento naquela região que você deseja implantar um pomar, e levar em consideração esse fator, né? Possivelmente, se a velocidade do vento nessa região chegar a esses valores, você vai ter que pensar em estruturas de quebra-vento, certo? Para mitigar esse efeito aí da velocidade do vento. Só lembrando que algumas variedades, alguns tipos de banana, como a banana nanica de porte pequeno, né? Ela resiste aí até 70 km por hora, na velocidade do vento de até 70 km por hora. Então, na escolha da variedade que você vai trabalhar, muitas vezes a velocidade do vento é um fator determinante. A altitude, né, é outro fator que pode favorecer a intensidade, né, do ciclo da cultura. Mas de modo geral, a cultura da banana ela pode ser trabalhada aí em locais que tenham uma altitude de 0 até 1.000 metros acima do mar, ou seja, do litoral, né, que tem uma altitude considerada 0, até o cerrado, né, do sul, o cerrado do Piauí, no sul do Piauí, que você tem aí uma altitude aí mais próxima de 1.000, né? Então, nós temos essa condição. Só lembrando de como é que a altitude pode influenciar o ciclo da cultura, né? Tem estudos que dizem que para cada acréscimo de 100 metros em relação à altitude, você pode ter um aumento de 30 a 45 dias no ciclo da produção, de cada produção. No caso Campo Maior, ela está situada a uma altitude de 125 metros em relação ao nível do mar. Ou seja, se a gente for pegar lá a cidade de Parnaíba, de Luiz Correia, que está ali no litoral, tem uma altitude 0. Se a gente vier na direção de Luiz Correia para Campo Maior, nós vamos chegar a uma altitude de 125 metros. Então é de se esperar que, se fizermos cultivos
nos dois municípios, que no caso de Campo Maior a gente possa ter aí um aumento no ciclo da produção de 30 a 45 dias. Umidade relativa do ar. A umidade relativa do ar é um fator que também tende a ser limitante, certo? Uma vez que, limitante no caso que eu digo para Campo Maior, uma vez que o ideal seria uma umidade em torno de 80%, né? Essa umidade alta, ela vai ocorrer nos meses de precipitação mais elevada, né? Que vão aí dos meses de dezembro até maio, né? Nos demais meses nós vamos ter uma umidade aí que vai gerar em torno de 21 a 40% na região de Campo Maior. Então é um fator que já tende a limitar, né? Que vai favorecer também uma maior transpiração da cultura.